Oi, eu sou Ana Vitória do turno 1052 e eu vou falar sobre o feminismo, que teve origem de ideias liberais e teve grande destaque na Revolução Francesa com ideias iluministas. E desse período podemos destacar as ações de Olympe de Gouges, que durante a Revolução Francesa, lutou pelos direitos das mulheres, principalmente na política. Ela criticou de maneira contundente as ações dos revolucionários, que apesar de terem ideia de igualdade e liberdade, ainda subjugavam as mulheres ao meio doméstico e não permitia adentrar na política. Em 1991, lançou a Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã, em contraposição à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no qual criticava a desigualdade existente entre os dois gêneros. O movimento feminista ganhou muito mais força na Inglaterra e depois passou para os Estados Unidos. Porém, no caso da Inglaterra, o movimento feminista concentrou mais na luta da igualdade da condição de trabalho nas indústrias, e elas queriam um salário igual ao dos homens. E no caso dos Estados Unidos, teve uma bandeira de luta, a questão sufragista, ou seja, o direito ao voto. O movimento sufragista do Reino Unido destacam-se os nomes de Emily Parkhurst e Emily Davison. A segunda é muito mais conhecida por ter se jogado em frente ao cavalo do rei e, devido a isso, ela infelizmente veio a falecer em 1913. É importante destacar que o movimento feminista não é o oposto do machismo. O machismo é uma construção social que promove a justificativa de atos de agressão à opressão contra a mulher. Já o feminismo questiona a igualdade de gênero. Elas querem a igualdade, tanto no trabalho, quanto no salário, nos esportes, enfim. O movimento feminista no Brasil teve como principal líder Beth Lutz, que liderava a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, a FBPF. Esse movimento ele é questionado atualmente por ter uma conduta muito conservadora. No entanto, naquela época, esse movimento fez com que as mulheres tivessem direito ao voto no Brasil, que foi decretado em 1932. Em 1960, o feminismo iniciou uma nova fase, muito influenciada pelo contexto de agitação social. Com as jornadas de 1968, surgiram o movimento hippie. Nesse período, o movimento feminista ganhou força e passou a defender que a ideia de opressores e violência cometido no âmbito privado estão relacionadas a um conjunto de opressão política. Assim, para reforçar a defesa contra as violências privadas, era necessário atacar a opressão como um todo no âmbito político. Na década de 1990 em diante, foi iniciada uma nova fase do feminismo, concebida como terceira onda do feminismo. A partir desse período, tratou-se de discutir algumas visões imprecisas do feminismo da segunda onda, que foi em 1960. O debate foi ampliado com o feminismo a partir das organizações não governamentais, as ONGs, podendo ter acesso à comunidade de mulheres carentes e podendo exercer maior pressão sobre o Estado para desenvolvimento de políticas em defesa das mulheres. Atualmente no Brasil, o feminismo segue discutindo questões que afetam as mulheres de uma forma geral. Primeiramente, a desvalorização do trabalho em comparação aos homens, o assédio e a violência contra a mulher. O grande esforço do movimento feminista, no caso brasileiro, é para lutar contra essas violências e para que o governo crie políticas públicas que combatam isso e que promovam o bem-estar das mulheres na sociedade. Um dos grandes marcos nesse sentido foi o decreto da Lei de 7 de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha. E a minha opinião sobre o feminismo é que eu acredito nesse movimento, acho um movimento muito bonito pela igualdade de gênero. Hoje em dia, mesmo depois de tantos anos, as mulheres ainda sofrem bastante com essa desigualdade e eu espero que um dia possamos acabar com
com essa desigualdade. Eu gosto muito do movimento.